Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho, claro, de maneira bem resumida, sobre interdiscurso. O interdiscurso é um conceito, assim como outros, também de extrema relevância para os estudos da AD. Vamos então compreendê-lo? Sob nossas palavras, sempre há outras palavras. Todo dizer comporta dizeres outros. Tudo que dizemos agora carrega outros enunciados que ecoam na história. Então, com isso, eu inicio a minha fala sobre interdiscurso. É claro que será uma fala resumida por conta do tempo que temos neste vídeo. Mas vou iniciar trazendo uma citação do Henri que diz o seguinte: o discurso não funciona de modo isolado. Ele está sempre ligado a outros discursos, que se convocam, que são convocados por sua letra, sua materialidade. É essa ideia de pré-construído. Não há discurso que funcione sem fazer apelo a outros discursos. Com isso, é possível compreender a dimensão heterogênea do discurso e também é possível ver que não podemos dizer nunca advogar a favor de uma univocidade no discurso. Bem, então, o pré-construído, que é aquilo que se diz antes, em outro lugar, independentemente, e que ecoa no dizer, ele fornece a matéria-prima pela qual o sujeito se constitui como sujeito falante, com a formação discursiva que o assujeita. Essa citação de Peixe é importante porque trata do pré-construído como matéria-prima para o dizer, o que significa que, para que o discurso se construa, é necessário que haja dizeres outros, que ele faça remissão a esses outros dizeres. Portanto, o interdiscurso é resultante do complexo de formações discursivas, né, como diz Peixe. Ele é o conjunto complexo de formações discursivas que determinam o dizer. Né? Então, quando se diz algo, as palavras ecoam outros dizeres. Outros enunciados inscritos na história são retomados. O pré-construído aponta para o que é convocado enquanto saberes, ou seja, discursos anteriores que vêm antes do sujeito, né? Enquanto formulações que se encaixam na história. Bem, o que é pensado antes em outro lugar, independentemente, vai influenciar o dizer. O Peixe propõe, então, chamar o interdiscurso desse todo complexo com dominante de formações discursivas. E também propõe dizer que o pré-construído vai funcionar como matéria-prima do dizer. A Anne Orland, ao se referir sobre o interdiscurso, ela diz que este é o conjunto do dizível historicamente e linguisticamente definido. Isso nos faz, então, chegar à conclusão de que sempre já há discurso, né? Que o enunciável, ele já está aí e é exterior ao sujeito enunciador, né? Então, o fato de que, para enunciar, o sujeito precisa se remeter a outros dizeres históricos. E essa remissão nem sempre é consciente. Essa retomada, ela é marcada pelo esquecimento. O sujeito não se dá conta de que está retomando dizeres outros. Ele acredita que é o primeiro a dizer. Segundo o Peixe, o próprio de toda formação discursiva é dissimular na transparência do sentido que nela se forma a objetividade material contraditória do interdiscurso, que determina essa formação discursiva como tal. Objetividade material essa que reside no fato de que algo fala sempre antes, em outro lugar, independentemente. Então,
esta questão de que algo fala antes em outro lugar, independentemente, faz com que façamos remissão a essa dimensão histórica do discurso, ou seja, que possamos compreender que todo discurso é marcado por esses dizeres outros, né? E na base das práticas discursivas de um sujeito, pré-construídos provenientes do interdiscurso, ao serem retomados, trazem consigo um determinado espaço de memória que ecoa em seu discurso. Então, o interdiscurso, a partir do pré-construído, dos já ditos, né, que estão funcionando historicamente, eles geram um espaço de memória. Esse espaço de memória vai corresponder, segundo as ideias da Induski, na qual me baseio agora para falar, a uma formação discursiva. Vai se relacionar a uma formação discursiva. Então, enquanto o interdiscurso comporta todos os dizeres, a memória discursiva vai comportar os sentidos que são autorizados pela formação discursiva. Por falar em memória discursiva, eu vou então retomar a noção de memória trazida pelo Curtini, que diz que a memória discursiva diz respeito à existência histórica do enunciado, no seio de práticas discursivas reguladas pelos aparelhos ideológicos. Lembrando que quando a gente fala de memória discursiva em AD, não estamos falando, então, da memória empírica, da memória individual, da memória cognitiva. Estamos falando da memória historicamente construída, da memória que é, antes de tudo, uma construção histórica, não é? Então, depois dessas breves explanações, eu quero ressaltar que o interdiscurso não é apenas uma relação entre discursos. O interdiscurso é a base do dizer, é a matéria-prima do discurso. O interdiscurso é o que permite que o discurso seja, então, constituído, né? Porque, sob nosso dizer, há sempre dizeres outros. Nenhum discurso pode existir sem que tenha relação com discursos outros. Então, também não podemos dizer que interdiscurso seja sinônimo de intertextualidade, porque a intertextualidade diz respeito à relação entre textos, relação esta que pode ocorrer de maneira implícita, de maneira explícita, de maneira ampla ou estrita, segundo o que diz a própria Có, né? E o interdiscurso, ele vai além, porque ele é a dimensão desse conjunto de todos os dizeres, que são ditos e esquecidos, e que quando o sujeito diz, ele retoma partes deste interdiscurso, ele retoma parte desta dimensão histórica. Então, espero que com essas breves palavras eu tenha contribuído para trazer à tona reflexões sobre o interdiscurso. Até mais!